O que o contrato de parceria tem que trazer? Quais são os itens mais utilizados nisso? O que é preponderante para começar? Vamos começar pelo básico. Francisco, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes, né? De um lado, nós temos ali o empreendedor, que geralmente já tem a sua experiência em algum ramo, né? Pode não ser o imobiliário, mas ele tem a expertise em empreender, em trazer o negócio e comercializar um produto. E do outro lado, nós temos um terrenista que muitas das vezes ele não pratica nenhuma outra atividade comercial. Às vezes a gente está falando ali de um produtor rural, às vezes estamos falando de famílias simples e numerosas, né? Então, a principal característica que eu trago para um contrato de permuta, de qualquer tipo de parceria, é transparência. Francisco, eu acho que o principal item de um contrato é iniciar ele com transparência, com clareza e que seja um bom negócio para as duas partes. Independente se eu estou contratado pelo terrenista ou pelo empresário, a minha função ali é traduzir para o papel o que realmente as partes combinaram. E que lá na frente ninguém tenha nenhuma surpresa. Ah, tá certo. E assim, a gente tem que pensar assim de forma. Tanto o terrenista, a gente fala a palavra terrenista, que é o dono da gleba, o dono da área, cada região que vai, as pessoas estão aqui acompanhando nosso podcast, vai ter uma denominação. Às vezes é o dono da fazenda, o dono da área, o dono da gleba. E o empreendedor que a gente fala, claro, é o loteador, aquele cara que tem o know-how daquilo, que vai organizar, vai ser o maestro de todo o loteamento. E essa parceria tem que existir. Porque, querendo ou não querendo, eles vão ser sócios. De fato, na verdade. A parceria é a sociedade. E aí a gente sabe, né? A gente aqui, dentro do escritório de contabilidade, quando a gente vai constituir uma empresa, abrir uma empresa, a gente tem um contrato social. Quais são as grandes diferenças que a gente tem de um contrato social para um contrato de parceria no setor ali de loteamento, de parcelamento de solo? Francisco, o que o contrato de parceria ele vai trazer? Geralmente, o empreendedor ele busca um terreno para iniciar o seu empreendimento no setor imobiliário. Essa busca, ela pode acontecer, trazer esse terreno para dentro do empreendimento, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer através de uma permuta, ele pode acontecer através de uma parceria financeira, né, que nós chamamos também de permuta financeira, ou ele pode simplesmente uma compra e venda, né? Então, dentro desses parâmetros, né, o comercial, a parte comercial do empreendimento já definiu como vai ser a aquisição, como esse terreno vai fazer parte do empreendimento. Se é por permuta, compra ou permuta financeira. A partir daí, nós temos que traduzir isso para o papel de forma que reflita a negociação. Ou seja, as pessoas podem se vincular através de um contrato social, né? Eles podem fazer parte de uma empresa mercantil, ou eles podem simplesmente ser parceiros contratualmente falando, né? E não necessariamente figurarem numa mesma empresa. Imaginemos, por exemplo, a permuta financeira. É uma promessa de venda com participação no lucro. Essa promessa pode não ser traduzida dentro de um contrato social. Então, por isso a importância do contrato de parceria. É ele que vai traduzir toda essa negociação e a forma que vai ser paga esse lucro, esse resultado. Um compromisso de compra e venda, ele também vai se traduzir dessa forma. É feita ali um contrato entre as partes que projetam no futuro como essa compra e venda vai se dar. Às vezes ela vai ser por entrega de parte do loteamento, né? Ou seja, parte dos lotes, ou um pagamento futuro. Tudo isso a gente vai moldar dentro do contrato. Às vezes esse contrato é replicado dentro da escritura várias partes do contrato. Às vezes é replicado também as partes do contrato de parceria dentro do contrato social. Então, muitas coisas aqui eu vou te falar assim, depende do quê? Da proposta comercial que o empreendedor vai fazer. Mas uma coisa é sempre certo, se não tiver no papel, é difícil da gente cobrar ele depois. Então, temos que sempre traduzir e colocar isso nas claras. Não, e é bacana assim, porque a gente tem que pensar, o contrato social é um documento extremamente necessário até para dar princípio, se a sociedade for virar uma empresa, e o registro dela na junta comercial, consequentemente, CNPJ, etc. e tal.
E ele não precisa trazer todas as particularidades no contrato social, porque se o contrato de parceria já está bem feito, ele não pode colidir. Mas ele não precisa trazer, porque muitas situações são particulares das partes. E o contrato social é público, né, doutor? Ele vai ficar lá na junta, às vezes o concorrente, uma outra pessoa pode saber o que está negociado. E o contrato de parceria já fica uma ferramenta particular, uma ferramenta restrita à própria sociedade, né? Isso. Muitas das vezes, no nosso contrato de parceria, nós temos a cláusula de confidencialidade. Muito do que é colocado ali, às vezes é know-how do empreendedor que não quer passar para frente. Olha essa dica ali. Agora a gente pensa o seguinte, não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu não posso baixar ali no buscador do Google ali, contrato de parceria e achar que vai servir isso para mim, né? Pensando que vai ter cláusulas específicas. O que são cláusulas essenciais? Essa não pode faltar de forma alguma num contrato ali de parceria. Cita uma ou dois casos, por exemplo, doutor. A principal delas é a garantia. Isso eu vejo como um ponto principal. Uma promessa de compra e venda, que vai ser pago o terrenista em dinheiro, muitas das vezes o empreendedor precisa daquela matrícula limpa, nós dizemos, sem ônus, para poder buscar recurso, para poder que o comprador, né, o cliente final que vai comprar um lote final possa financiar. Então aquele empreendimento ele não pode ter nenhum ônus em cima daquele imóvel. E aí o terrenista ele vai se garantir como? Numa garantia externa, né? Então a principal cláusula dentro de um contrato de parceria, a garantia. Essa para mim é fundamental. Perfeito. Certo? Não, e a gente sabe que é real. Ele acaba dando segurança para as duas partes. E garantia para um, garantia para o outro, que na verdade, é que nem a gente falou, é sócios. E forma de garantia, né? A forma de garantia são inúmeras. Nós temos alienação, nós temos a promessa o próprio registro da promessa de permuta, né? Nós temos a alienação fiduciária, nós temos a garantia externa, nós temos a confissão de dívida. Então, assim, são inúmeros materiais que nós temos para trabalhar, dependendo do caso. Isso aí a gente vai ser definido conforme o perfil do loteador e do terrenista, conforme a característica, o que ele tem de histórico, o que ele tem de intenção. É isso? Isso. Um dos objetivos principais do contrato é fazer uma análise prévia dos dois participantes, né? Nós chamamos da due diligence, que é analisar todo o histórico do terrenista, matrícula, proprietários anteriores, e também se aquele imóvel em específico é apto para receber um empreendimento imobiliário. Porque sabe de uma coisa, Francisco? Nem toda compra saudável ela pode ser uma compra saudável para um empreendimento. Você sabia disso? Porque se eu estou comprando um imóvel seu e você tem todas as suas certidões certinhas, eu vou tirar suas certidões e vou adquirir seu imóvel. Na pior das hipóteses, eu sou um terceiro de boa-fé, eu vou ter minha propriedade garantida lá na frente. Eu vou conseguir defender ela. Mas para o empreendimento imobiliário, por exemplo, nós temos que tirar certidões vintenárias. Então não é só o último proprietário. Nós temos que analisar os últimos 20 anos de certidões de proprietários, de análise de resquícios ali de autuações ambientais. Então vamos pensar assim, a área é possível fazer um loteamento, muitas vezes na negociação está entrando por um valor até um pouco mais do mercado por ter essa possibilidade do loteamento, eu falo por zoneamento, mas se ela não tiver essas certidões, pelo que você usou ali, são de 20 anos, ela pode não ser aprovado o loteamento. Pode não ser aprovado. Olha a importância disso, porque às vezes, e um detalhe, isso vai frustrar a expectativa. Vai. A due diligência, eu acho que ela consegue, de uma forma mais rápida e objetiva, colocar é possível ou não é possível, porque já pensou todo o processo rodando, a expectativa do empreendedor, a expectativa do terrenista e outros parceiros juntos ali, e o negócio chega lá na frente por falta de uma certidão, um bloqueio, não poder acontecer o empreendimento, né? Francisco, eu tenho clientes, né, que estão do ramo imobiliário e que estão constantemente prospectando novos empreendimentos. E nós somos contratados para fazer essa due diligence das áreas que são encontradas. Então, comercialmente, ele busca o parceiro. Quando ele encontra, ele já tem que fazer a análise jurídica antes de qualquer coisa. Depois que nós damos o aval para ele, aí iniciam as tratativas comerciais.
E aí a gente traduz as tratativas para o contrato de parcerias. Dá uma segurança enorme. E da sua experiência, dos casos ali que acontecem no dia a dia, qual que é uma armadilha que você viu que o contrato de parceria, ou ele foi omisso, ou ele colocou uma das partes ali numa pegadinha, que sem uma intenção, sem um dolo, mas aconteceu uma armadilha dentro do contrato de parceria? Olha, uma coisa essencial para o contrato de parceria é estabelecer prazos e condições. O negócio tem que fluir para os dois. E se ele ficar parado, é prejuízo. Principalmente para o terrenista. Porque imagine só, se você fez uma parceria para receber o resultado no VGV, que seria o valor geral de vendas, se as vendas não se iniciam, você não recebe. E você está com o capital literalmente imobilizado. Parado, que você não vai fazer nada, já está compromissado ali, né? Isso, você não está nem produzindo. Vamos imaginar uma propriedade rural, uma gleba, você não está nem produzindo a sua atividade agropecuária ou, né, qualquer outra atividade que produzia antes e nem recebendo a parceria que você tentou firmar. Então, se nesse contrato não prever condições e prazos bem claros, isso pode se tornar uma armadilha. Vou te dar 2 exemplos. Em Arapongas eu tive 2 casos de 2 parcerias que foram firmadas assim com contratos muito, muito simplórios. O empreendedor, talvez por uma inexperiência ou até por uma certa malandragem, não fixou prazo algum, mas iniciou alguns trabalhos que tiveram reflexos tributários para o terrenista. Em um caso deles, foi deixado para trás um rastro de R$1.200.000 de IPTU, de uma gleba que ainda produzia atividade rural. Estava escrita lá no INCRA, mas um passo do empreendedor colocou um passivo ali para o terrenista. Olha o perigo. E aí, o empreendedor ele ficava postergando essa atividade, postergando e dando desculpa para o terrenista. E o terrenista foi acreditando e foi perdendo prazos. Porque você tem, né, ainda que esse IPTU não seja devido, que possa ser questionado, você tem prazo. Você tem os prazos decadenciais e prescricionais. E ele perdeu algum desses prazos. E essas dívidas foram consolidadas. E alguém vai ter que arcar com esse prejuízo. Isso faz assim, né? Eu acho que todo mundo que entra nesse setor já deve ter ouvido situações dessas, e isso gera receios, gera certos medos. E a gente sabe que assim, a gente está falando de um produto com o VGV, o valor geral de vendas, um valor muito substancial. E a gente sabe que fica na cifra de milhões. Aqui na nossa região, vamos falar no empreendimento de 20, 25 milhões, mas a gente chega em áreas mais abrangentes, empreendimento de 100 milhões, 200 milhões. Quais são esses maiores medos? Vamos pensar das duas partes, tanto do empreendedor como do terrenista. Quando ele vai firmar esse contrato de parceria, o que eles relatam para ti de medos que você consegue ali no contrato traduzir e a segurança? Você já tinha falado da diligência excelente, falou das garantias, e o que mais de medos faz a pessoa travar ali na hora de avançar nesse contrato? Primeiro é a desconfiança, né? É natural nossa do ser humano ter desconfiança um com o outro. A due diligência, ela vai te preparar para isso. Ela vai analisar tanto a possibilidade do empreendimento ser viável naquele terreno e a due diligência inversa também. O terrenista ele também tem que analisar o empreendedor. Se o empreendedor tem uma empresa ativa, uma empresa organizada, e se a empresa tem um patrimônio para responder por qualquer dano que venha a ser causado na negociação. Então, o maior medo hoje, Francisco, sem sombra de dúvidas, é a garantia do recebimento. Isso, se não for bem traduzido dentro do contrato de parceria, eu te digo que é a maior frustração que vai acontecer no negócio. Porque às vezes a pessoa já pensa no caixa, já pensa no recebimento, e aquilo, se não tiver bem delimitado e como que vai ser feito, a frustração, não só de expectativa, mas agora a gente já fala de frustração financeira, né?